Nossa reportagem conversa com a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? A professora de biotecnologia, a Soraya Tanuri, que vai trazer para a gente aqui um assunto muito importante, né, na área de pesquisa, desenvolvimento tecnológico também. São ferramentas de simulação que prevê projeção de cenários no agronegócio e também amplia a rentabilidade do setor. A agricultura hoje, né, quanto mais tecnologia, quanto mais inovação e minimizar o esforço, talvez, né? Os custos também, né, de produção em todos os setores, todo o estudo, toda a pesquisa é bem-vinda. Bem-vinda, então, Soraya, bem-vinda à nossa programação. Fale um pouquinho sobre esse tema, então, sobre essa pesquisa aí. Tá ótimo. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada por essa oportunidade. É um prazer conversar contigo, com todos os ouvintes da Rádio Planetário, região de Espumoso. Bom, esse trabalho já é um trabalho antigo. A gente já vem trabalhando na área de modelagem bioeconômica há mais de 10 anos. Esse trabalho iniciou quando eu ainda não era professora da universidade, eu ainda era aluna, estava completando meu doutorado, e eu sempre sentia a necessidade, numa época que ainda sequer se falava de inteligência artificial, então isso tem mais de 10 anos, de construir ferramentas que auxiliassem o produtor na tomada de decisão. O produtor tem na sua mão muitos dados e ainda assim toma decisões em ambientes extremamente incertos. Então, veja, agora com essa aproximação do El Ninho, todos os produtores estão extremamente apreensivos, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Com isso, a gente tem também um aumento dos custos de produção. Então, toda decisão que o produtor toma é num ambiente incerto. Porém, ele, na sua propriedade, possui uma série de dados. Então, o que o modelo propõe é concatenar todos esses dados, unir todos esses dados dentro de uma plataforma, para que a gente possa ter melhores nortes para orientar esse produtor e fazer com que ele tome decisões em ambientes um pouco menos incertos. Lembrando que o modelo, ele não é absolutamente exato, né? Se a gente Sim. criasse um modelo totalmente exato, a gente conseguiria descobrir os números da loteria, por exemplo, todo mundo estaria milionário. Então, os modelos, eles não são exatos. Eles são modelos de aproximação da realidade. O que a gente quer é diminuir um pouco a insegurança no campo, diminuir essa instabilidade, essa insegurança que o produtor tem para tomar decisão. Então, a gente faz uma aproximação da realidade e permite que o produtor tenha alguns nortes. Muito bem. A que patamar já está esse estudo, Soraya? Bom, esse estudo ele já vem, como eu te comentei, sendo realizado há mais de 10 anos e a gente está se encaminhando para o final dele. Então, Sim. eu acredito que em torno de um ano a um ano e meio a gente tenha a conclusão do material. A gente já está numa fase que nós chamamos de validação. Essa fase de validação, ela é no momento em que nós vamos até as propriedades rurais, coletamos dados a campo, abastecemos o modelo e verificamos quais as respostas que ele está nos dando. Porque como a gente trabalha com modelagem matemática, é muito comum que os modelos, por vezes, nos tragam respostas que não são condizentes com a realidade. Então, a gente vai cada vez mais abastecendo de dados até conseguir calibrar e ter respostas condizentes com o que está realmente acontecendo no campo. Então, a gente está no processo de validação, que é a última etapa do projeto. Eu acredito que em torno de um ano e meio no máximo, nós já tenhamos uma plataforma para disponibilizar para os produtores rurais e também para os técnicos de campo, agrônomos, zootecnistas, Sim. veterinários, técnicos agrícolas que também tomam a decisão nesses ambientes. Muito bem. Você sai a campo, então, né? For coletando dados. Quais são os dados principais que vocês estão coletando, enfim, para abastecer essa plataforma e para que ela seja, enfim, né, cada vez mais útil, né, Outro? Perfeito. A gente trabalha com basicamente todo tipo de dado. Então, para que o produtor que está nos ouvindo consiga compreender como que é esse modelo ele é uma representação do que seria uma propriedade rural. Então, a gente vai ter um bloco que ele coleta dados a respeito do solo, vamos ter outro bloco que coleta dados a respeito dos animais, um bloco que coleta dados sobre pastagem, outro bloco que coleta dados sobre clima, outro bloco que coleta dados sobre integração lavoura-pecuária. Então, a gente tem uma série de pequenos blocos, todos esses pequenos blocos representam o que existe dentro de uma propriedade rural, e a partir da integração entre todos esses blocos é que a gente consegue ter respostas, que são respostas econômicas e ambientais, para facilitar a tomada de decisão. Mas, assim, desde dados muito simples, como, por exemplo, o peso dos animais ao nascer, até o crescimento de uma pastagem, tudo isso nos interessa. O quanto chove numa Sim. propriedade, dias que eu tive uma maior radiação solar, dias que teve menor radiação. Então, tudo que faz parte daquela caderneta de campo do produtor nos interessa. Muito bem. Isso é em forma de plataforma, aplicativo? Como é que vai ser?
Sim, a gente trabalha no formato de um software. A Software. metodologia que nós utilizamos, ela chama-se dinâmica de sistemas. Ela é uma metodologia já consolidada em outras áreas, mas ainda muito pouco difundida no agronegócio. E por que ela é tão importante de ser trazida para o agronegócio? Porque ela trabalha com a variável tempo. Sempre que a gente trabalha com fenômeno biológico, a gente precisa trabalhar com a variável tempo. E o que eu percebo? Que a grande maioria dos modelos que a gente tem, até da própria inteligência artificial, eles consideram cenários mais estáticos, não consideram cenários que evoluem ao longo do tempo. Por isso que essa metodologia dinâmica de sistemas é importante de ser incorporada. E a nossa ideia é trabalhar com software. Nós ainda não temos uma certeza sobre qual vai ser o formato final para o produtor rural, se ele vai poder utilizar isso no formato de aplicativo ou somente no formato de computador. Por quê? Porque como se coleta muitos dados, se a gente for passar isso para um aplicativo que ele possa utilizar no celular, lá estando no campo, talvez a gente tenha que enxugar muito a ferramenta. E Sim. aí ela não se torne muito coerente ou muito acurada para aquilo que o produtor quer. Como a gente quer fazer algo que seja muito realista, talvez a utilização do software em plataforma, em notebook, seja mais garantido. É uma ferramenta de gestão, então, né? Claro, que a gente Exato. percebe aqui. Desde os custos, enfim, de todas as demandas, enfim, eu posso ali, por exemplo, eu gastei, enfim, né? Eu tive uma receita tal, foi destinado uma parte tal para, né, insumos, ou também tudo que eu recebi, enfim, fazer esse balanço aí. Exato, uma ferramenta de gestão. Vamos pegar um exemplo clássico assim. Imagina que agora, pensando no El Ninho, a Sim. previsão que a gente tem é que vai aumentar muito o regime de chuvas. Então, tu imagina que um produtor ele trabalha com pastagem cultivada e trabalha com a raça Braford. Estou aqui especulando, né? Poderia ser Sim, qualquer exemplo. sim. Aí nós vamos ter uma alta precipitação. Com essa alta precipitação, que é o que a gente vai incorporar no sistema, muito provavelmente o pasto não vai crescer na mesma velocidade, na mesma quantidade que se esperava. Se esse pasto não cresce como se espera, provavelmente os animais não vão se alimentar com a mesma velocidade, com a mesma eficiência que também se esperaria. E aí, a partir disso, o software te dá uma ideia se tu poderias utilizar uma suplementação ou uma silagem ou algum outro tipo de alimentação para compor essa dieta do animal, já que o regime de chuvas está influenciando no crescimento do pasto. Então, ele está todo interligado. Algo que acontece do ponto de vista climático vai diretamente impactar na dieta daqueles animais, que, por consequência, vai impactar no consumo e depois nos custos de produção. Muito bem, então eu mesmo posso alimentando, né, a minha plataforma, né, e funciona também como uma plataforma aí para tirar dúvidas também. Enfim, eu coloco a Exato. questão, a rentabilidade, se eu colocar esse produto, enfim, também vai ter essa distinção de produtos. A gente ainda não entrou na parte de distinção de produtos, isso a Sim, gente ainda não conseguiu mapear, mas sim, a ideia é que o próprio produtor rural abasteça esse software. A sim. nossa ideia, embora a gente trabalhe com modelagem matemática, que a gente sabe que é uma coisa que está distante da Cada realidade. região é uma realidade, né? Cada região. Claro, claro. A nossa ideia é que o próprio produtor consiga abastecer esse software e que ele tenha uma linguagem muito clara e muito amigável. A nossa ideia não é trazer a equação matemática, isso é uma função dos pesquisadores, é uma função Sim. dos professores. O que a gente transmite para o produtor é uma linguagem super amigável, onde ele vai poder colocar, por exemplo, o peso dos seus animais, o quanto ele gasta com uma suplementação, e o software vai, a partir da equação matemática, trabalhar esses resultados. Mas a gente não quer que o produtor se assuste quando a gente fala de fórmulas ou de expressão matemática, porque isso não chega até a ponta da cadeia. Isso é algo que a gente faz na calibração do trabalho. Um exemplo prático aqui, então, coloquei, por exemplo, nasceu um bezerro na minha propriedade lá, nasceu com, um exemplo, 30 quilos, vamos falar assim, né? Uhum. E eu posso também, eu vou inserindo essa informação, nasceu tal dia, né, e tal, com tantos quilos, enfim, aí daqui a pouco, dali 2 meses, eu vou ver se ele me dá essa comparação, se está no desenvolvimento normal, se está baixo, se está acima, enfim. Exato, eu posso fazer esse acompanhamento de peso dos animais. Então, digamos que eu tenho uma pesagem lá no nascimento, uma outra pesagem ao desmame dos animais e uma outra pesagem de sobreano. A partir disso, eu posso criar um gráfico para verificar se o crescimento dos animais está dentro do esperado. Se não tiver dentro do esperado, o que será que está acontecendo? Será que é um problema de alimentação deficiente desses animais? Ou será Sim. que é um problema da alimentação que existe naquele local ou de uma suplementação, de alguma deficiência energética que eu deixei de suplementar? Então, é exatamente isso, é uma ferramenta totalmente prática para o produtor. Nós falamos a questão animal aí, né? Seja no gado de corte, gado de leite, enfim, né? E também para outros rebanhos também, serve para qualquer.
Na verdade, o nosso trabalho ele está bem focado em pecuária de corte. Vai Então, ver a como gente não está, exato, a gente não está operação de mapeando vocês. pecuária de leite. O nosso objetivo é focar no produtor pecuário de corte em Sim. todas as nossas 5 regiões do estado e também naqueles produtores que trabalham com integração lavoura-pecuária, preferencialmente em lavouras de soja e arroz. O modelo está Sim. mais adaptado para essas regiões. Mas a gente tem um desejo, Rodrigo, no futuro, de conseguir expandir esse trabalho para uma política pública. Então, Sim. conforme ele for dando certo, a gente for conseguindo calibrar e aplicar esse trabalho, ele pode virar uma política pública e aí a gente consegue expandir para outras regiões do país, regiões mais específicas. A gente vai adaptando essas equações matemáticas no interior do modelo e conseguindo aplicar ele em outros estados, em outras realidades distintas. Muito bem. E você falou da soja também. Vai Sim. atender o produtor de soja também. A nossa ideia é conseguir atender principalmente aquele que trabalha com 2 safras, com integração lavoura-pecuária. Então, ele trabalha com grãos no período de verão e com terneiros, por exemplo, ou com carne num período de inverno, Muito bem. nas pastagens que vêm oriundas dessa soja, por exemplo. Isso aí, esse embrião aí nasceu, né? Enfim, agora está sendo feitos os testes de pesquisas, enfim, né? Os testes de validação já foram feitos. E claro que com o andar, né, do tempo aí pode ser aperfeiçoado em outras culturas, vir também integrar, enfim, né? Primeiro tem o embrião, o nascimento, né? Depois, e aí, claro, o desenvolvimento e as melhorias vêm vindo com o tempo e também as outras ideias também, né? Daqui a pouco vocês compartilham, tem uma ideia, vai trazendo, enfim, vai sendo suplementado. Essa Exato. né? Exato, tanto que é importante também a gente sempre comentar que o que a gente está fazendo não é inteligência artificial, porque como a gente está sendo muito bombardeado por inteligência artificial, é importante fazer essa distinção. Esse modelo, ele é um modelo preditivo. Então, ele cria cenários para facilitar a tomada de decisão pelo produtor. A inteligência artificial é aquela que a gente vê muito comum no uso dos aplicativos e que Sim, ela nos auxilia a fazer pequenas tarefas ou tarefas de manejo. Por exemplo, a gente pode utilizar um drone para fazer uma pulverização de uma lavoura, uma sim, pulverização de adubação. Agora, recentemente, foi lançado um aplicativo onde, a partir de um drone, a gente consegue fazer a pesagem dos animais a campo. Eles verificam a condição corporal e fazem a pesagem dos animais por vídeo. Então, isso é inteligência artificial. É diferente daquilo que a gente está propondo. O que a gente está sim. propondo é um sistema onde o produtor precisa ter conhecimento dos seus dados, aplica os seus dados e aí o modelo cria um cenário onde, a partir desse cenário, o produtor consegue tomar uma decisão mais assertiva dentro da ideia de futuro que ele vai ter na propriedade. Ou seja, depende dele colocar os dados. Se não tiver alimentando a ferramenta ali, não vai ter um resultado esperado, né? Claro, isso aí é como E você fazer depende. uma gestão da sua casa. Eu gastei tanto com isso, gastei tanto com isso, esse mês eu gastei mais com isso, mais com aquilo, o que que eu preciso melhorar, enfim. É isso aí, né? É uma gestão. É isso, e depende muito, Rodrigo, da qualidade do dado que o produtor coloca, né? Porque muitas vezes o produtor imagina, mas a minha informação está errada, mas ele tem que ver qual é a qualidade do dado que ele tem. Então é super importante ele também trabalhar com colaboradores, com funcionários de campo, que entendam a importância de coletar corretamente os dados. Então, assim, faz diferença se um terneiro nasceu com 30 ou com 40 quilos. E a Sim. gente precisa ter esse dado super acurado, super confiável. Faz diferença no momento de um desmame se um terneiro tem 170 ou 200 quilos. Então, essa informação ela precisa ser muito confiável para que o modelo possa responder corretamente, porque é muito fácil a gente dizer que o modelo está nos dando uma informação incorreta. Só que se ele é abastecido incorretamente, a informação que ele traz também vai ser incorreta, né? Com certeza, ali é minha livre, né? O uso é, enfim, se eu colocar querer eu achar que tá ali, tipo, tentar melhorar, né? Que ele tem uma resposta positiva para mim ali e colocar um dado que não é o real, ele vai me dar ali, né? Porque assim, ó, o exemplo assim, Soraya, por exemplo, lá eu nasceu com 30 quilos, por exemplo, eu coloquei, vou botar colônia com 40, daqui a pouco lá Uhum. tá com 100 quilos. Opa, ele vai dizer, né? A plataforma vai dizer, não, ó, tá muito alto o teu. E depois ali não tem como tu voltar, talvez, né? Enfim, fazer de novo esse recálculo aí, enfim. Porque, na verdade, é como se o produtor ele perdesse tempo. No momento em que ele abastece com um dado errado, o software vai dar para ele, por exemplo, o uso de uma suplementação que não é condizente com a realidade dele. Então, ele vai estar acabando gastando dinheiro ao invés de estar Sim, usando uma plataforma que utiliza a economia, que deveria facilitar a sim. rentabilidade. E é esse o propósito, né? Que é facilitar, claro, e ter rentabilidade, porque eu acho que Exato, por visa a rentabilidade, né? Ninguém quer a empatar. rentabilidade. Sabe que muitos estão empatando, até ficando deficitário, né? Deficitário aí no suas lavouras, assim, suas produções, mas a intenção não é essa, né?
Não, não, eu tenho sempre uma premissa de que a gente tem que cuidar quando a gente fala sobre altíssima produtividade garante altíssima rentabilidade. Nem sempre é assim. O que a gente precisa é pensar em equilíbrio, porque a gente não quer que o produtor produza muito bem um ano e depois fique endividado 10 anos. Então a gente tem que pensar o que, que é biologicamente eficiente, mas capaz de se manter com essa eficiência no longo prazo. Então vamos pegar um exemplo clássico aqui de pecuária de cria do Rio Grande do Sul. Os animais podem ser entorados, por exemplo, com 12 ou com 14 meses. Podem ser. Só que o custo que o produtor vai ter para trazer essas novilhas para 12 ou 14 meses com o peso necessário vai ser um custo muito alto. E provavelmente vão ser animais que vão ter uma dificuldade grande para repetir a cria. Então, por que não entorar esses animais com 24 meses, dentro de um cenário biológico mais favorável, e aí sim conseguir repetir cria todos os anos? Então, Sim. não é a altíssima produtividade que vai nos levar a uma alta rentabilidade. O que nos leva à alta rentabilidade é uma ideia de equilíbrio, para que o produtor possa se manter muito bem, não só sobrevivendo, mas vivendo bem ao longo de vários anos e mantendo a sua produção por décadas. Muito bem explicado. Essa plataforma vai estar disponível, então você tem um prazo hábil, um tempo hábil aí que você disse de um ano e Entre um ano a um ano e meio, a gente espera já estar com ela totalmente em uso, sendo disponibilizada para todos os produtores. quais os ajustes que faltam aí? Falta ainda essa nossa coleta final de dados, então a gente tem visitado os produtores, essa é a parte mais onerosa, eu diria, do processo, porque a Sim. gente vai até as propriedades, coleta dados, às vezes volta mais de uma vez para coletar o dado que não foi bem coletado. Então, essa é a parte mais onerosa. A validação é o ponto que está nos faltando agora. Muito bem. Pesquisadores são muito importantes, né? Porque trazem novas, né? Uma nova ferramenta, enfim, traz um pouco mais de, eu digo, né? Falado no termo geral aí, né? Umas condições melhores, né? Para os nossos produtores aí, que eles podem acessar facilmente, né? É isso aí, né? Que é a proposta, né? Ferramentas não se, como é que eu poderia dizer aqui? Não se comparam, né? Com as ferramentas que a gente tinha antigamente, né? Que é a ferramenta manual mesmo. São ferramentas Exato. que visam, né? Sempre, né? Ou minimizar o esforço, né? Hoje em dia você tem ali um drone, por exemplo, minimiza o esforço. Você tem os maquinários hoje, né? A própria linha de produção, né? Hoje em dia é diferente, né? E sempre a gente estava conversando esse dia também com o professor da Universidade Federal Santa Maria sobre a questão dos bioinsumos também, né? Uhum. Tecnologias que vêm para ajudar a minimizar custos, né? E, claro, ter mais rentabilidade. E nesse cenário, né? Nesse todo esse combo aí que vem, com muitos pesquisadores trazendo essas novidades aí, questão até mesmo dos agrotóxicos, como a gente falou ali, a importância da pesquisa sempre está sempre sendo sendo reconhecida também, né? Porque a gente Exato. sabe que hoje em dia, muitas vezes, os pesquisadores param suas pesquisas por falta de recursos, né? Uhum. E uma coisa importante, Rodrigo, pensar, tu citaste a Universidade Federal de Santa Maria, eu sou da Federal do Rio Grande do Sul, então Sim. nós somos servidores públicos, né? Quem nos sustenta é a sociedade, então é cada vez mais importante que a gente produza conhecimento para essa sociedade. Essa tem que ser uma via de mão dupla. Da mesma forma que a sociedade acredita na universidade pública, nós precisamos devolver para essa sociedade tecnologia. Tecnologia está presente na vida de todo mundo, por que não também trazer essa tecnologia para o homem do campo, especialmente numa atividade como a pecuária, que tem uma margem tão estreita. Isso é o que me preocupa muito. A produção de grãos ela tem uma margem um pouco maior, mas a pecuária, qualquer decisão mal tomada, acaba com a rentabilidade daquele ciclo. Então a gente precisa utilizar ferramentas mais tecnológicas cada vez mais para que o produtor tome boas decisões e evite o erro. O erro pode custar toda a rentabilidade dele no ciclo pecuário. Então, quanto mais a gente conseguir minimizar essa decisão errada, melhor. Se munir aí, né, de boas tecnologias, né? Porque tem muitas tecnologias Exato. por aí que a gente sabe que são, né, enfim. E vocês estão, como é que é o nome da ferramenta? Ele é um modelo bioeconômico de suporte à decisão. Modelo bioeconômico já diz tudo, né? Suporte à decisão. Então, tomar a melhor decisão sempre é o caminho melhor, com certeza, né? E aí, o que vocês. E essa visita de vocês a campo aí, como é que vocês estão vendo o cenário? Então, tem muito, vamos dizer assim, perdido nos cálculos aí, fazendo a coisa que talvez poderia melhorar muitas coisas. Quais são as dicas e também os feedbacks que vocês recebem aí? Certo, a gente tem uma diferença muito grande entre o produtor de grãos e o produtor de carne. A gente percebe um comportamento bem diferente nesses dois cenários. Então, o produtor de grãos, como lida muito com o banco, lida com investimento, com empréstimo, ele sabe fazer conta um pouco melhor. O produtor de carne apenas, esse produtor em geral não lida com banco, por sorte,
mas ele acaba tendo uma dificuldade maior nos cálculos. Então, ele acaba tendo um capital imobilizado em terra muito alto, valores altíssimos, e acaba, em termos de rentabilidade, não tirando tudo que aquela terra poderia proporcionar. Então, a Sim. gente vê comportamentos bem diferentes. O que a gente tem ouvido de feedback dos produtores é que bom que vai existir uma ferramenta que vai me auxiliar a fazer esses cálculos. Por outro lado, eles também são um pouco receosos, porque sempre que tu leva tecnologia para uma área que não é muito tecnológica, como a pecuária, também se gera um pouco de receio. Então, alguns nos perguntam: será que eu vou conseguir utilizar? Será que quem vai precisar utilizar não vai ser o meu filho? Ou Sim. será que não vai ser um técnico? Então, esses produtores às vezes também têm um pouco de receio. Eu encaro isso, Rodrigo, com bons olhos, porque eu acho que se for uma ferramenta que talvez estimule as gerações mais jovens a permanecerem no campo, a gente também pode pensar pelo lado da sucessão rural. Então, tudo que envolve tecnologia atrai mais esse olhar jovem. Então, colocando uma tecnologia a mais, como esse modelo bioeconômico lá dentro do campo, talvez a gente consiga conscientizar mais o jovem a permanecer na atividade. Talvez seja um estímulo para ele permanecer no campo. Muito bem. Esse programa aí está em fase de validação. Já fizeram alguns simulados, assim? Já foram essas visitas a campo? Já simularam? Já mostraram ali para o produtor, olha, como é que vai funcionar? É assim, vamos fazer uma simulação aí com a tua propriedade, com a tua criação, enfim. Já temos alguns exemplos de simulação. Até agora, o modelo tem nos mostrado bem equilibrado. Eu tenho falado muito sobre o El Ninho, porque a gente vai passar por um teste de fogo Sim. agora com o El Ninho, porque os resultados vão ser muito extrapolados, né? Então, a gente vai ver, assim, precipitações que a gente estava acostumado, talvez a ter 50 milímetros em determinadas regiões, talvez a gente tenha 150. Então, a nossa dúvida vai ser como que o modelo vai se apresentar em situações extremas. Dentro do que é a média da realidade, ele tem se comportado bem. Vamos esperar chegar numa situação extrema de intempérie climática para ver como que ele se comporta. Muito bem. Essa questão do El Niño aí sendo falada aí, né? Previsão aí para que a gente tenha um excesso de chuvas, né? E que isso pode impactar diretamente, então, aí o nosso produtor, ligado aí. O impacto de chuvas E, ele afeta diretamente tudo. enfim, a gente sabe que a lavoura tem um impacto grande, né? Mas, enfim, Na questão. pecuária tem se falado muito pouco até, Rodrigo, sobre isso. Bom que tu Sim. me perguntaste isso, porque a gente não tem falado muito sobre qual vai ser o impacto desse aumento de chuvas dentro da pecuária. Assim como afeta a produção de grãos, se a gente pensar que o pasto é também uma grande lavoura, ele Sim. também vai ser afetado. Então, talvez a gente pode ter maior índice de pisoteio pelos animais, pastagens que não vão ser tão bem germinadas, então algumas sementes que talvez não se desenvolvam tão bem, portanto, uma taxa de crescimento do pasto um pouco menor. Talvez o produtor tenha que pensar em investir em alguma alimentação alternativa, como, por exemplo, o uso de suplementação ou o uso de silagem, algum tipo de ração, alguma coisa nesse sentido. Verificar se durante o período de desmame vai ser importante desmamar esses terneiros um pouco antes para liberar um pouco essas vacas. Se fizer esse desmame, será que tem já um espaço para colocar esses terneiros ou eles vão ter que ser suplementados? Qual é a condição corporal dessas vacas no momento de fazer esse desmame? Então, é uma série de informações que vão ser impactadas diretamente por esse aumento de regime de chuvas. Então, quer dizer, nessa questão deste ano do El Niño, ainda o produtor não vai estar assistido diretamente por esse software aí, né? Ainda não, pelo menos não todos. Assim, alguns que a gente tem conversado de forma mais próxima, a gente tem feito os testes, mas ele ainda não vai estar disponível. E como é que ele pode se prevenir, então? Como é que ele pode fazer uma dica, então, aí, para ele não ter, talvez, sofrer, não ser tão acometido assim, né? Perfeito. Como é Cada que ele pode caso é um fazer? caso. Sim. Cada caso é um caso, cada região tem uma particularidade. Mas eu acho que o produtor ele já pode começar a pensar, olha, se digamos que na minha região eu tenho 50 milímetros de chuva, que é o normal, e aí eu vou dar uma olhada nessa previsão climática, vai ter uma precipitação de 150 ou 200 milímetros. Qual seria o impacto dentro da minha propriedade? Então, talvez já ter áreas de diferimento de pasto, talvez investir em mais de um tipo de pastagem, começar a se programar com um pouco de antecedência para comprar suplementação, para comprar silagem, verificar se a sua carga animal está ajustada. Será que esse não é o momento, talvez, de vender um pouco de animais para não entrar nesse período de inverno com uma carga animal tão pesada? Então, são pequenos ajustes que fazem parte do manejo cotidiano do produtor rural, mas que agora ele tem que olhar com um pouco mais de atenção. Então, é fazer o manejo dele, mas de uma forma mais intensa, para que o regime de chuvas, que vai ser uma das características, não impacte de forma tão pesada no cotidiano dele. Muito bem explicado também. E a questão, né, que a gente sabe que esses fenômenos, né, meteorológicos, como o El Niño, o Laninha, enfim, o El Niño, né,
agora que é o da vez aí, a gente sabe que eles trazem um grande volume de chuva, mas eles não saem bem distribuída, né? Os reflexos são, porque a gente tem, por exemplo, expectativa de 100 milímetros aí no mês, por exemplo, eles vêm aí com o dobro em um dia, talvez dois, enfim, né? E esse acúmulo fica na terra, enfim, acaba a pastagem sendo, como você falou, impactada aí, né? E aí, será que tem como a gente, você falou aí como que ele deve desenvolver, mas como prevenir, a gente tem hoje um desenvolvimento que diga, não, a gente vai ter uma pastagem que ela consiga se desenvolver mesmo com esses efeitos climáticos aí? Tem um A momento. gente, o que a gente tem são sementes mais ou menos adaptadas, mas nesse caso, por exemplo, de chover 100 milímetros num dia, bom, aí a gente não tem nenhuma tecnologia que dê conta de uma situação tão grave. Muito bem. É que a gente faz essa pergunta porque todas as vezes que a gente conversa com produtores ali, né, sempre é a mesma, né? Aqui, a questão a gente conversa bastante com produtores de grãos, né? E aí Uhum. sabe que eles vão ter aquele gasto lá de recuperação do solo, né? Porque os nutrientes são levados, enfim, né? E na questão do gado, o que mais impacta seria então a questão também do plantio da silagem, enfim, o plantio da pastagem, né? Eu pergunto aqui, eu queria a gente tem o sorgo, tem o capim-sudão, tem outros milheto, enfim, outros tipos aí se eles não são mais resistentes, talvez que a soja, que a questão que o ponto que eu quero chegar assim, o solo não resiste mais esses tipos de plantação, a soja, por exemplo, mesmo que o solo um pouco defasado, lavado, enfim. Sim, tem algumas culturas, né? Não é exatamente a minha área, mas a gente sabe por conhecimento geral que existem algumas culturas que conseguem abraçar um pouco melhor esse solo. Então, Isso. não deixar esse solo descampado. Tem a questão da soja, mas o que muitos produtores têm feito é, logo depois da colheita da soja, colocar uma outra cultura, que Sim, serve por um duplo propósito. Ela serve para uma segunda rentabilidade. Tem produtor agora, por exemplo, nessa região de Espumoso, trabalhando com canola. Então, sim. ela serve para essa cobertura vegetal, que é super importante, uma primeira aptidão, e uma segunda é para rentabilidade nesse cultivo. Agora, tem uma informação importante: produtores que trabalham com integração lavoura-pecuária, então trabalham com animais no período de inverno, a gente tem percebido os resultados muito positivos, porque a presença dos animais no período de inverno nessas pastagens tem causado um grande aumento da rentabilidade da soja no verão subsequente. Olha Então, só. a presença dos animais tem gerado uma reciclagem de nutrientes nesse solo que tem melhorado muito a soja, ou seja, é mais lucrativo para o produtor ter animais no período de inverno do que simplesmente manter essa terra em pousio sem nenhuma atividade. Então, muitos já têm aderido, não somente pela questão da dupla aptidão de duas safras, né? Ter o grão e ter a carne, mas também porque tendo o animal no campo nesse período de inverno, tem trazido muitos benefícios para a soja subsequente. Essa também é uma informação de pesquisa importante para o produtor e até um estímulo para que ele possa aderir a essa segunda atividade, porque muitos ainda têm receio. Não, muita gente ainda diz: se eu colocar gado lá no meu campo no período de inverno, eu vou acabar prejudicando o solo. Muita gente ainda tem receio de compactação do solo, e o que a gente tem visto é exatamente o contrário. A presença dos animais tem trazido um benefício muito grande para a soja ou para outro cultivo de grão no período subsequente. Fica a dica, então, né? Ficamos aí aguardando, então, a questão, né, dessa nova plataforma aí que está sendo desenvolvida aí. Quantos estão trabalhando aí nessa plataforma juntamente com a senhora? Eu trabalho com mais dois alunos nessa Mais dois plataforma. alunos. Então tá aí. Mas Pode pensando que, como já são 10 anos, a gente já trabalhou com muita muitas gente ao pessoas longo desse envolvidas aí, né? período. Vai ter que dar crédito Exato, ali para muitos envolvidos. Que bom, né? Que bom que exatamente. estão pensando sempre, né, no bem-estar aí, né, do nosso agropecuária, do nosso, enfim, da nossa agricultura, né, para que ferramentas como essa surjam aí, né, para que melhorem a nossa vida do homem do campo. Muito obrigado pela sua participação. Conversamos com a professora de biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, o UERGS, e também professora e pesquisadora e desenvolvedora aí também, né, desenvolvendo esse software aí, né, que vai ser muito importante aí, vai contribuir muito aí com os nossos produtores, principalmente o pessoal do gado do corte aí, né, que é o foco principal, né, prof? Exatamente. O nosso foco, então, é ou integração lavoura-pecuária, mas principalmente o produtor da pecuária de corte das nossas 5 áreas do estado do Rio Grande do Sul. Rodrigo, muito obrigado por essa grande oportunidade. Um grande abraço a ti e a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Muito bem.